Paz. Bom, eu estava lendo aqui o Novo Testamento grego na carta de João, no Evangelho de João, no capítulo 1 e no verso 34, eu achei algo interessante, porque o texto em português ele diz o seguinte: e eu vi e testifico que ele é o Filho de Deus. Ou seja, João aqui, no caso, ele está falando de Jesus, né? Filho de Deus. E eu olhando o texto majoritário, o texto ele não traz nenhuma variante. Ele não fala que existe alguma variante nesse versículo, tal. Beleza. Mas eu fui ver no texto eclético da quarta edição, que é o que eu tenho aqui, da SBU, e ele fala o seguinte, no texto grego, né? Ele também traz hot autos estin ruios tonteon. Ele concorda com o texto majoritário. O texto da SBU, da quarta edição, e o da quinta também, como eu não tenho a quinta edição, mas eu já entrei em contato com quem tem, e eles falaram que o texto ele está igual aqui nesse versículo, ele não mudou. E o texto eclético ele concorda com o texto majoritário nessa variante, porque existe uma variante que no texto eclético ele está marcado aqui na frase, aliás, no termo ruios, que quer dizer filho de Deus, né? No Novo Testamento grego aqui, ele vai no aparato crítico, ele diz o seguinte, que ruios, ele é atestado pelo papiro 66 e pelo papiro 75. Então, eu estava olhando aqui de qual séculos esses papiros eles pertencem, né? Ou eles foram escritos, mais ou menos. O 66, ele é cerca do ano 200, ou seja, é do começo do século 3, né? E o 75 também é começo do século 3, então são bem antigos. Fora esses papiros, nós temos o Códice Sinaíticos corrigido já, né? Nós temos o Códice A, que é o Códice Alexandrinos. Nós temos o Códice B, que é o Vaticanos, o C, o L, o W e assim vai. E aqui você tem uma gama de documentos, tanto outros unciais como minúsculo, tem a família 1, tem a família 13 e assim vai. E você tem também alguns bizantinos que concordam com os egípcios. Nesse versículo aqui, você tem o Códice E, você tem o E, tem o F, tem o G, tem o H, o N e o P. Desde o século 6 até o século 12 ou 13, mais ou menos. Que são os séculos que pertencem esses documentos bizantinos. Então, para essa variante aqui, o texto bizantino ele vai concordar com o texto egípcio. No texto crítico e no texto majoritário, ele vai concordar. E eu também estive vendo que na família 35 do Dr. Wilbur Pickering, ele traz também essa mesma leitura e ele nem cita também que existe essa variante. Ok? Então, eu só encontrei falando dela, a verdade, no aparato crítico da quarta edição, que é o que eu tenho, como eu falei. Mas aqui diz o seguinte, aqui você tem algumas traduções antigas, como algumas vulgatas, você tem, no caso aqui, a vulgata, você tem alguns lecionários, algumas ítalas, você tem umas siríacas, umas cópitas, todas atestando ruios Toteo, filho de Deus, ok? Mas aí é que entra a questão. Você tem aqui, agora os que trazem uma outra leitura, que é ho eklektos, ou seja, o eleito. Você tem documentos também, e até antigos, que trazem essa expressão. Eles não trazem o filho, eles trazem o eleito de Deus. Quais são esses documentos? Vamos lá.
Ele cita aqui primeiro o papiro 106. O papiro 106, ele é do século III. Eu estava olhando aqui, 106, deixa eu só confirmar. Século III, que contém só os evangelhos, e ele traz Ho Eklektos, o eleito. Aí que eu vi algo interessante aqui, ó, porque o Códice Sinaíticos, a sua leitura original, ela também vai trazer Ho Eklektos e não Ho Huios Toteo. Ou seja, nesse versículo você vai encontrar o Códice Vaticanos, né, brigando com o Códice Sinaítico, sendo que os dois são a base, os dois, principalmente os dois, são a base para a formação do texto eclético ou do texto crítico. Os dois. Mas aqui nesse versículo eles vão se contradizer. Fora eles, você tem algumas ítalas, algumas siríacas também. Aí você tem Ambrósio, também, que é um pai antigo, que vai também atestar. Gordon Fee, que escreve várias obras, ele falou sobre essa variante, algo interessante. Ele falou o seguinte aqui, ó. Essa questão deve finalmente ser decidida em bases internas, ou seja, o que os redatores eles devem fazer? Eles devem olhar para a leitura de João, qual é a linguagem de João. Você vai perceber, tanto no Evangelho como nas epístolas, como nas cartas que ele escreve, que ele cita muito, ele fala muito, o Filho de Deus, Filho de Deus, o Filho de Deus. Ele repete muito esse termo, então é uma leitura joanina. Então essa é a evidência interna para essa variante. Então é isso que Gordon Fee ele está falando. E outra coisa que ele fala aqui interessante, que ele fala que um escriba do segundo século alterou o texto para apoiar um tipo de cristologia adocionista, ou seja, o que ele vai dizer é o seguinte: possivelmente algum escriba bem antigo, lá do século II, que eles diziam o quê? Que Cristo ele não nasceu Deus. Na verdade, foi um homem qualquer e só depois ele foi eleito por Deus para ser o Cristo. Ok? Então, daí uma explicação para essa variante. E esse autor ele fala que essa variante pode ter sido feita de forma proposital para dar ênfase aos seus ensinos heréticos. Ok? Só que você vai ver que a maioria dos manuscritos, tanto os egípcios quanto os bizantinos, e também alguns pais também, que eu nem citei aqui nesse, para o vídeo não ficar muito grande, mas existem alguns pais também que citam Ho Huios Toteo, Filho de Deus. Essas mudanças, elas muitas vezes elas iriam acontecer. E o texto que foi no caso, aqui escolhido, foi exatamente aquilo que diz o Códice Vaticanos e não o que diz os Sinaíticos. Vocês entenderam? Os dois códices. Qual foi que os redatores aqui escolheram? Vaticanos no lugar de Sinaíticos. Então, porque a maioria dos manuscritos falam Filho de Deus. Ok? Então, Ho Eklektos, o escolhido, possivelmente pode ter sido uma alteração proposital de um escriba lá do século II, bem antigo, e algumas traduções elas seguiram essa escrita. E muitas vezes alguns pais, 2 pais pelo menos ou 3 ali também seguiram, mas a grande maioria atestam o Filho de Deus. Ok, gente? Então, algo interessante que eu achei, né? No texto eclético, eu descobri isso aqui olhando do texto eclético e não no majoritário, que é muito resumido, mas fica aí. Então aqui nesse ponto o texto majoritário concorda com o texto eclético, mas a gente vê muitas vezes os dois concordando. Então Deus abençoe e que o Senhor venha nos dar força e entendimento. Em nome de Jesus. Amém.